Hoje nós temos um assunto para falar aqui que ele vai ser rápido, não vai ser demorado. Nossa mensagem vai ser bem curtinha hoje, mas o assunto é bem profundo. O tema da nossa mensagem é religiosidade ou espiritualidade? Nós vamos falar sobre isso. Religiosidade ou espiritualidade? É sobre o que nós vamos falar. E eu quero convidá-los a lerem comigo o texto de Mateus, capítulo 15, versículo 8, que vai dar base à nossa preleção desta noite. Quero cumprimentar também os nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais. Nós temos pessoas de muitas partes que nos assistem, até de fora do Brasil. De vez em quando a gente recebe alguma mensagem de alguém dizendo que assistiu, que participou do nosso culto, né? Porque na realidade a gente não assiste um culto, a gente participa do culto. Mesmo que esteja à distância, mesmo que esteja lá do outro lado da telinha, adore a Deus conosco também. Esse é o objetivo de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos nós. Mateus 15, 8. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Existem muitas religiões e denominações pseudo-cristãs no mundo, muitas, mais do que a gente imagina. Algumas estimativas dão que existem cerca de 40 a 60 mil religiões, das mais exóticas possíveis, pelo mundo afora. E isso sem contar a Índia, né? E a Índia a gente já sabe que na Índia existem mais de 30 milhões de deuses que são cultuados e que as pessoas são devotas a eles. Então, excetuando a Índia, nós temos aí no mundo, segundo estimativa, cerca de 40 a 60 mil religiões. Uma pesquisazinha rápida que eu fiz, ali na Folha de São Paulo, calcula-se que a cada ano surgem cerca de 3 mil a 4 mil novas religiões no mundo, por ano, né? E a gente sabe que a maioria delas não prospera, mas o número é significativo, são mais de 10 por dia. É muita religião. A maioria delas não prospera, a maioria delas são tão pequenas que acabam não tendo nenhuma divulgação. Mas surgem, e a gente precisa pensar nisso. E esses números nos levam a uma reflexão muito interessante. Isso não é outra coisa senão o homem em busca de Deus. E o homem está em busca de Deus de todas as maneiras, de todas as formas. E sempre foi assim. Esse não é algo que está acontecendo aqui hoje. Isso é algo que sempre aconteceu. Quando a gente estuda um pouquinho a respeito de arqueologia, de história, a gente descobre que desde as mais primitivas descobertas de conglomerados humanos, existiam sempre os zigurates, né? O zigurate é um espaço de adoração antigo. Então, os zigurates eram templos de adoração religiosa de culturas bem mais antigas da história. E também essas escavações arqueológicas descobriram e descobrem sempre outros espaços sagrados de toda a natureza. Então esse fenômeno não é um fenômeno de agora, isso sempre existiu. E não só de religiões. Quando nós pensamos em instituições que se identificam como igreja, não é muito diferente disso. Segundo uma revista bem conhecida no mundo aí, existem algumas, digamos assim, igrejas, né, que são extremamente estranhas. Eu vou falar de algumas aqui para você e você vai tomar um susto. Você sabia que existe a Igreja da Maconha? É verdade, existe a Igreja da Maconha. Ela foi fundada por um camarada chamado Bill Levin. Eu acho que ele estava muito louco quando ele formou essa igreja. Lá em Indiana, nos Estados Unidos, né? Essa religião é conhecida como marihuanismo, né? Marihuana, a religião da maconha.
Existe lá na Argentina, e foi fundada em 1998, a Igreja Maradoniana. É verdade, Maradona também tem a sua própria igreja, né? A Igreja Maradoniana. E só podia ser na Argentina mesmo, né? Com o nome desse, não podia ser em outro lugar. Em 1992, um pseudo-pastor chamado Robert Kimberg, ele fundou a Igreja da Eutanásia. Existe a Igreja da Eutanásia, que é a primeira e única religião que é considerada uma religião anti-humana. Porque o que eles apregoam é exatamente a morte, né? Que a pessoa deve morrer e que seja até livre. Eles fazem apologia à eutanásia. Agora tem outras que são mais esquisitas. Nova Zelândia, Igreja do Monstro do Espaguete Voador. Verdade, Nova Zelândia. E tem a igreja presbiteriana que nós conhecemos, mas tem a igreja presliteriana também, que foi uma igreja que tem como o ícone principal deles é o Elvis Presley. Então é a igreja presliteriana. Então a gente fica assustado quando a gente vê uma coisa como essa. E isso não é só no mundo afora, não. No Brasil não é diferente. Aqui no Brasil também nós temos a tomar até um susto, né? Eu vou citar alguns nomes de igrejas aqui, por exemplo, Igreja Evangélica Pentecostal da Última Embarcação para Cristo. Igreja Menina dos Olhos de Deus, essa até, né? Igreja Abominação à Vida Torta. Comunidade do Coração Reciclado. Igreja Filho do Varão, Cruzada Evangélica do Pastor Valdevino Coelho, a Sumidade, Igreja Serpente de Moisés, a que engoliu as outras, e tem até uma batista também aqui no meio, Igreja Batista Paz do Senhor e Antiglobo, é o nome da igreja. E tem uma Assembleia de Deus também que não podia ficar de fora, né? Assembleia de Deus com doutrinas e sem costumes. Então, são só algumas delas, né? Aqui no Brasil tem muitas. Se a gente fosse enumerá-las, nós ficaríamos até assustados. E eu não estou aqui usando o nome dessas igrejas para julgá-las. Cada um faz o que quer. Se são igrejas é porque elas são CNPJ, elas passaram por um processo de registro, elas têm a sua própria adoração e cada um faz o que quer da sua própria igreja, né? Até aqui em Medeiros tem algumas também com nome estranho, mas a gente prefere não citar, prefere não falar. Cada um faz de si o que quiser. Mas eu estou falando isso para poder justificar aquilo que eu vou falar nessa noite, porque a minha premissa dessa noite é a seguinte: nem toda religiosidade é espiritualidade verdadeira e aceitável por Deus. Nem toda religiosidade. Nós não podemos de forma alguma, preste atenção, nós não podemos confundir religiosidade com espiritualidade. Nós fomos criados e moldados por Deus para ter um relacionamento com Ele, conhecendo-o e amando-o de todo o coração. Isso é espiritualidade. E o reflexo da espiritualidade é adoração, é vida de obediência, é vida de honra que agrada ao nosso Deus. Não por medo dele, nem por medo de castigo divino, ou do inferno, seja lá pelo que for, nem tampouco como meio de alcançar favores pessoais, particulares, meios de levantar vantagens, de ganhar dinheiro, de autopromoção pessoal ou coisas do gênero. Isso é religiosidade. Deu para entender essa diferença? Então é diferente. Claro que nós, por exemplo, que somos batistas, nós vivemos uma espiritualidade sadia, mas como cristãos nós somos religiosos também. Obviamente que somos. Nós estamos envolvidos dentro de um sistema religioso. Tem ritos religiosos,
é uma instituição religiosa. Nós estamos aqui congregando numa igreja local, que é um espaço religioso. Obviamente sempre vai haver, ou quase sempre, vai haver religiosidade na espiritualidade. Quando a gente pensa na espiritualidade, quase sempre nós vamos ver a religiosidade presente. E talvez até nem haja espiritualidade sem religiosidade. Talvez seja até difícil encontrar isso. Mas o problema é que o contrário não é verdadeiro. Da mesma forma que nós encontramos religiosidade na espiritualidade, de forma contrária, é possível religiosidade sem nenhuma espiritualidade. E existe muito. E aí então, é simplesmente religião. É simplesmente religioso. É por isso que existem muitos religiosos, muitas instituições, sem uma verdadeira espiritualidade. São meramente religiosos. Pessoas que são religiosas. E na Bíblia, que é o nosso manual de vida e de prática, isso que eu estou falando, não parte só de mim. Claro que eu tenho que ter embasamento bíblico. E na Bíblia a gente vê exemplos de pessoas que eram religiosas, mas que não tinham espiritualidade. Pessoas religiosas que não eram espirituais. Nos dias atuais também existe isso. Pessoas e sistemas extremamente religiosos, mas que não se enquadram no padrão de espiritualidade divina. Porque para nós considerarmos espiritualidade divina, existe um padrão. E esse padrão, ele não se resume em ritos, em aparência, em procedimentos, nem em conhecimento. Não são essas coisas que nos tornam espirituais de verdade. Nós podemos praticar tudo isso e sermos meros religiosos. Isso é possível. E na reflexão de hoje eu quero destacar alguns exemplos bíblicos, e na realidade eu quero destacar 4 exemplos bíblicos que nos alertam sobre o perigo de confundir mera religiosidade com espiritualidade. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque às vezes nós estamos vivendo num contexto religioso, mas está faltando alguma coisa para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade. Isso é possível dentro das igrejas. Agora, essa avaliação, ela precisa ser de cada um. Somos nós que podemos avaliar nossa própria vida. E por isso eu escolhi 4 exemplos aqui que eu vou citar, cada exemplo abordando um aspecto dessa questão, para que a gente possa fazer essa consideração pessoalmente. Eu tenho que pensar em mim mesmo, a fim de que eu possa perceber se tem alguma coisa que precisa ser ajustada. O primeiro exemplo que eu quero destacar aqui é de um personagem bem conhecido de todos nós. O nome dele é Caim. E com Caim nós vamos aprender que existem pessoas religiosas que oferecem culto a Deus, mas só de aparência. Preste atenção nisso. Com Caim nós vamos aprender isso. A história de Caim ela pode ser encontrada lá no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos, e no início do processo da criação da raça humana. E Caim, ele tinha um irmão, e tanto Caim como seu irmão Abel, eles eram religiosos, concorda comigo? Os dois eram religiosos. Nós vemos os dois, por exemplo, fazendo oferendas a Deus. Então, se eles faziam oferendas a Deus, é porque eles eram religiosos. Deus falava tanto com Caim quanto com Abel. Então havia essa relação. Assim como Abel fazia a sua oferta ao Senhor, Caim também fez a sua oferta a Deus. Porém, mais do que ofertas,
Deus conhecia a intenção do coração de ambos, de Caim e de Abel. E para Deus o que importava realmente era isso. Era o coração deles. Muito embora Caim oferecesse um culto a Deus, o seu coração não era bom. Suas intenções não eram boas. E isso ficou muito claro no desdobrar desse episódio. A gente conhece a história. Ele chegou a assassinar o seu irmão. Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. O restante da história a gente já conhece. Mas o que nós aprendemos com ela é que Caim não tinha uma espiritualidade positiva. Ele era meramente religioso. Ele tinha religião, mas era zero de espiritualidade. E eu quero até chamar a atenção aqui que às vezes a gente se equivoca nisso. Não foi apenas a oferta ou o culto de Abel que agradou a Deus. Às vezes a gente acha porque um ofereceu uma coisa, outro ofereceu outra. O que agradou a Deus na oferta de Abel foi o coração de Abel. Preste atenção nisso. É o coração de Abel. Ele estava ofertando com um coração puro, com um coração dedicado a Deus. Ele estava ofertando em espírito e em verdade. E Caim não. E Deus conhecia a intimidade do coração de Abel, assim como conhecia a intimidade do coração de Caim, que não tinha o mesmo reflexo, que não tinha o mesmo sentimento do coração de Abel. Era um coração vazio o coração de Caim. Era um coração sem amor genuíno. E isso nós podemos comprovar da forma que ele lidou com a rejeição, né? Se ele tivesse um coração bom, ele provavelmente não seria nem rejeitado. E mesmo que fosse, ele não faria o que ele fez. Embora ambos fossem religiosos, o que mais agradava a Deus de verdade não era a oferta em si. O que mais agradava a Deus era o coração sincero. Para Deus não faria muita diferença se fosse animal, se fosse vegetal. O que importava de verdade para Deus era o coração sincero, que Abel tinha e Caim não tinha. Salmo 51, versículo 17, vai nos provar isso que eu estou falando. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então o que agrada a Deus na realidade é a postura do nosso coração. E é possível que alguém seja religioso sem ter espiritualidade. Que alguém viva dentro de uma perspectiva religiosa sem ter alguma conexão espiritual de verdade com Deus. O problema do sacrifício de Caim não foi exatamente o que ele ofertou, mas o que ele não ofertou. Esse foi o problema. E ele não ofertou a Deus um coração que fosse digno de alguém que tem espiritualidade, que tem uma relação profunda com Deus. Oséias capítulo 6, versículo 6, nós vemos: pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Está vendo? Dá para perceber isso? O que faltou no Caim, está faltando no coração de muita gente. Abel, por sua vez, ele compreendia, mesmo sem conhecer esses textos que nós lemos aqui, ele não conhecia ainda, mas ele já tinha esse sentimento, por causa da sua espiritualidade, que a obediência sempre é melhor do que o sacrifício. A obediência sempre é melhor do que o sacrificar. E quem obedece se submete a Deus de todo o coração, com toda a sua vida. Presta atenção, irmãos.
Não podemos nunca nos esquecer disso. Deus sonda o nosso coração. Não se esqueça disso, não. Nunca. Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções, o nosso sentimento, Ele sabe de nossa sinceridade. Ele nos conhece integralmente, Ele sabe quem nós somos por dentro. Ele nos conhece como ninguém. Todos podem prestar culto e adorar a Deus. Todo mundo pode fazer isso. Mas quando prestamos culto a Deus, quando louvamos a Deus, quando erguemos as nossas mãos, quando cantamos, a pergunta é: como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Será que nós estamos adorando? E infelizmente muitas pessoas vivem isso. Adorando somente com os lábios e mantendo o coração longe de Deus? Precisamos pensar nisso. Mateus capítulo 15, versículo 8, na parte A está escrito assim: esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos fazer essa reflexão. Essa é a realidade, ou foi a realidade de Caim. Um sacrifício vazio de sentimento verdadeiro não tem valor para Deus, irmãos. Não adianta, não tem valor para Deus. Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós lemos assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso se aplica na nossa vida, irmãos. Não adianta ter um aspecto religioso, não adianta andar com uma Bíblia embaixo do braço, não adianta cantar, não adianta dar dízimo, se o nosso coração está longe de Deus. Pode ser até a mais linda expressão religiosa que se possa ofertar, mas se for vazio, se o nosso coração não estiver naquele negócio, falta o principal ingrediente na adoração, que é a nossa religiosidade. Isaías também mostra o sentimento de Deus quanto a determinadas reuniões de adoração. Olha o que ele fala: as vossas solenidades a minha alma aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Algumas solenidades não trazem alegria ao coração de Deus, traz sofrimento. Por causa disso, a falta de espiritualidade genuína, a falta de espiritualidade verdadeira, a falta de uma relação profunda com Deus. E nós somos sim falhos, todos nós somos, nós temos os nossos limites, mas nós precisamos buscar isso dia após dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. O culto que agrada a Deus de verdade é o culto que vem do coração puro. Salmo capítulo 15, versículos 1 a 5, nós lemos: Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, de coração, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, que não rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. É a palavra de Deus que nos diz isso. Em Timóteo, Paulo fala, lá no capítulo 2, na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no versículo 8, o seguinte:
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. É um coração puro. Nós temos que adorar a Deus com o coração puro. Se eu tenho alguma coisa que está trazendo dificuldade para a minha espiritualidade, eu tenho que resolver, irmãos. Não adianta ficar guardando no coração, porque isso vai neutralizar a nossa espiritualidade. E Deus conhece o nosso coração. Não adianta ter uma fachada de santo, se Deus sabe o que vai dentro de nós. Porque tem muita gente que tem fachada de santo. Mas com todo respeito, uma palavra até dura, tem gente que tem fachada de santo que é um demônio encarnado. E a gente precisa abrir os olhos disso. Deus conhece o nosso coração. Aquele que habitará no tabernáculo de Deus e no seu santo monte é o que anda com as mãos santas, no temor do Senhor. E que não é a questão da liturgia, por mais criativa e bonita que ela possa ser. Dependendo da cultura, obviamente, de um povo como padrão, as mãos que devem ser levantadas em oração são mãos santas. E as mãos santas, elas estão presentes num corpo em que o coração pertence ao Senhor. De outra forma, Deus não nos ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É a Bíblia quem diz. Devemos adorar e orar, sempre com o coração puro. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos milagres? E eu então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então toda aquela liturgia, toda aquela religiosidade, todo aquele procedimento religioso não resolve diante de Deus. O que resolve diante de Deus é um coração segundo a vontade de Deus. Amém? Segundo destaque que eu quero dar na questão da religiosidade, que não é espiritualidade, quero usar como exemplo a história de Amazias, do rei Amazias. Ele tinha bons procedimentos, mas não tinha compromisso. Aliás, uma figura que o Naran usou aqui numa quinta-feira, do hambúrguer, aquela figura é tremenda. Já usei ela, já falando por aí. É diferente você estar no processo e você ter compromisso. É diferente você ter bons procedimentos e não ter compromisso. Em 2 Crônicas 25, nos versículos 1 e 2, nós lemos algo interessante. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E lá está escrito assim: ele fez o que o Senhor aprova. Mas só que aí tem uma vírgula. E diz assim: mas não de todo o coração. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Você percebeu a última frase? Percebeu a última frase? Ele fazia, mas não fazia de coração. E nós precisamos abrir os olhos para isso, porque isso é terrível. Não sem razão. O reinado de Amazias e o seu fim foram trágicos. Foram trágicos. Amazias é um exemplo claro daquelas pessoas que podem ter bons procedimentos durante algum tempo, sem que o coração esteja de fato voltado para Deus, e isso neutraliza um verdadeiro compromisso. E isso é atitude religiosa, e não de quem é espiritual. Aqui nós aprendemos a diferenciar reputação de caráter. São duas coisas diferentes. Quando nós vemos boas ações de uma pessoa, quando nós falamos bem dela,
independente dela ser da igreja ou não, nós vamos dizer que ela tem uma boa reputação, né? E nós pensamos nessa pessoa como uma pessoa que tem boa reputação naquele momento. Agora, o caráter é diferente, porque o caráter não é o que nós somos naquele momento, é o que nós somos de fato, o que nós somos de verdade. Tem a ver com o coração, o caráter, enquanto a reputação tem a ver só e somente só com atitudes. No texto de 2 Crônicas ainda, nós vemos que por um tempo, Amazias tinha boa reputação, mas o Senhor conhecia o seu coração e desde o início Deus já não aprovava o caráter dele. Antes que ele fizesse as coisas que ele fez e que trouxeram prejuízos tão grandes para ele, Deus já sabia, porque Deus conhecia o seu caráter, Deus conhecia a sua intimidade. E Amazias, por causa do seu caráter, no desdobramento da sua vida, está tudo lá nesse capítulo 25, ele desobedeceu a lei de Deus, ele afrontou a Deus, ele adorou e sacrificou a deuses estranhos, ele não ouviu o profeta de Deus quando ele foi confrontado, e por conta disso ele sofreu as consequências. No verso 27, nós vemos as últimas consequências que foram vividas por ele. 27 e 28 nós lemos: a partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até que lá o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto com os seus antepassados na cidade de Judá. Morreu de forma trágica, fugindo. Ele tinha indícios de religiosidade. Quem olhasse para ele num primeiro momento ia ver indícios de religiosidade na sua caminhada. Mas ele tinha muito pouco de espiritualidade. E é a espiritualidade que consolida a nossa obediência e temor a Deus. Não a religiosidade. Não atitudes pontuais. Não adianta você ser bonzinho por um tempo. Não adianta você fazer algumas coisas que lhe deem boa reputação por um tempo. Nós precisamos, quando exercemos a nossa religiosidade, sem uma verdadeira espiritualidade, entender que Deus conhece o nosso coração, que Ele conhece o nosso caráter e que, obviamente, Ele não nos aprovará. Não dá para esconder de Deus, irmão, dá para esconder do pastor. Dá para esconder da esposa, dá para esconder dos pais, dá para esconder da igreja, dá para esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde. Gosto muito de uma frase de Abraham Lincoln, que é famosa. Ele diz assim: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, e todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Se isso se aplica a homens, o que não pensar de Deus, então, que conhece o nosso coração, né? Se isso se aplica perfeitamente, essa frase é perfeita, se ela se aplica a homens, o que não pensar de Deus, de quem nós não podemos e não conseguimos guardar um único segredo sequer? Precisamos abrir os nossos olhos. Só um procedimento cristão não resolve. É necessário que eu tenha um caráter cristão, que eu viva, a fim de que eu não sofra as consequências que poderão trazer muita tristeza ao meu coração, ao coração de Deus e ao coração das pessoas que nos cercam. Tem um terceiro destaque agora que eu quero fazer sobre religiosidade sem espiritualidade. E é um destaque que nós vamos ver no próprio povo de Israel e num grupo do Novo Testamento chamado fariseu. Eles tinham ações religiosas sem relacionamento verdadeiro com Deus. Presta atenção nisso, isso é forte. Isso é forte. Em Isaías 29, 13,
Tem algo acerca de pessoas que cumprem os seus rituais religiosos, mas que têm os corações longe de Deus. Lá nós lemos assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feito de regras ensinadas por homens. Jesus cita esse versículo no texto de Mateus, no capítulo 15, 8, que nós já lemos, ligando-o aos religiosos de sua época. Quando Jesus cita esse versículo, ele está no contexto dos religiosos de sua época, principalmente os fariseus e aqueles que eram chamados mestres da lei. Em diversos embates, Jesus mostra o quanto eles eram zelosos com as suas práticas religiosas, contudo, sem terem o coração segundo o padrão que Deus esperava de cada um deles. Novamente nós vemos aqui, e agora com grupos. Nós falamos de personagens, agora estamos falando de grupos. Que é possível falar, cantar, orar, pregar, cultuar, fazer tudo isso com o coração longe de Deus. Isso é sem espiritualidade. O que adianta, irmãos, tanta ortodoxia, tanto tradicionalismo, tanto religiosismo, se não há a manifestação principal que Deus espera de nós, que é o fruto do Espírito, enquanto pessoas e enquanto grupo? O que adianta isso? Assembleias solenes, rituais, dogmas, doutrinas, o que adianta se não há amor? Tem gente que está mais preocupada com regras do que com pessoas. Isso é religiosismo, irmãos. A espiritualidade está voltada para Deus. E nós, a palavra de Deus diz que se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos manifestar isso amando os nossos irmãos. Essa é a manifestação espiritual que se espera da igreja. O povo de Israel, por exemplo, lembrando deles agora, eles eram extremamente desobedientes e eles seguiam uma sina impressionante, que seguem até hoje, por sinal. Em toda a Bíblia nós vemos Israel pecando e Deus perdoando, desde o começo, até os dias de hoje. Foram rebeldes com a vinda de Jesus. E tem gente pendurando bandeira de Israel na igreja. A não ser que seja para orar por eles, como missionários, Em toda a Bíblia, você vai ver Israel pecando e Deus perdoando sucessivas vezes. Não é uma vez ou outra, não. Em Oséias, capítulo 11, nos versículos 1 a 3, você lê assim: quando Israel era criança, eu já o amava, e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso à honra a ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar e os segurei pelos braços. Porém, eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Ô povo desobediente! O que adianta a liturgia, a ortodoxia? O que adianta o tradicionalismo, o religiosismo, se não há uma relação verdadeira com Deus? E eu não estou aqui condenando o povo de Israel, não. Eu estou trazendo este exemplo para a nossa própria reflexão, para nós pensarmos sobre isso. Isaías 65, 2, nós lemos assim: o tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Que texto pesado, irmãos, e que se aplica na vida de muito crente, infelizmente. Como tem crente teimoso, como tem crente teimoso nos nossos dias. Quanto aos fariseus, não era muito diferente, não.
Se você lê os evangelhos de Cristo, e eu acredito que todos aqui já tenham lido, você percebe que os maiores problemas que Jesus teve enquanto viveu como homem no meio de nós, foi justamente com este grupo, fariseus, que se consideravam o suprassumo da religiosidade no seu tempo. Eles andavam assim, ó. Eram chamados de Senhor, as pessoas reverenciavam a eles. Mas de que adianta tanta religiosidade sem espiritualidade? Aqueles homens eram cegos, extremamente religiosos, mas cegos. Jesus os chamou de víboras. Veja a exortação poderosa em Mateus 23, 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Ele está falando do corpo mesmo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Deu para entender a analogia aqui? O que adianta estar todo bonitinho por fora e por dentro sujo? É por isso que mais adiante ele chama eles de quê? De sepulcros caiados. É o mesmo princípio. Bonitinho por fora e podre por dentro. Religiosidade sem espiritualidade, irmãos. Isso é terrível. Infelizmente, nos nossos dias, também existem muitos dessa maneira. Tem muitos, não são poucos não. Suntuosos santuários, luxo, conforto, regras implacáveis. Tem lugares que as regras são implacáveis. Rituais, mas tudo vazio de espiritualidade. Ações antropocêntricas, voltadas para si mesmo. Cristo fora do trono. Declaram ser Jesus Cristo o Senhor, mas o Senhor são determinadas personalidades humanas. Os interesses não estão voltados para o reino de Deus. São interesses pessoais. Em alguns desses lugares, personalidades famosas têm mais importância do que o próprio Cristo. Longe daquele princípio bíblico de João 3,30, que diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Tem lugar que está longe disso. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Enquanto igreja, nós precisamos ajustar muitas coisas na nossa igreja. E não podemos entrar pelo caminho da religiosidade sem espiritualidade. Pode custar muito caro para nós. Pode custar muito caro para nós. E por último, o último destaque que eu quero dar de religiosidade sem espiritualidade é no personagem muito conhecido de todos nós, né? O jovem rico. É um outro exemplo. E aqui nós temos o exemplo de que tinha conhecimento bíblico, mas era desobediente. Ó, tinha conhecimento bíblico, mas era desobediente. Mateus 19, dos versículos 16 a 22, a gente vê a história de um jovem. Nós chamamos de jovem rico, algumas outras traduções vão chamar de mancebo de qualidade, né? Eu não sei quem tem uma Bíblia mais antiga, que está escrito assim, mancebo de qualidade. Ele era de fato alguém qualificado, ele tinha qualidade, ou seja, ele tinha uma boa reputação, igual Amazias, que nós falamos lá atrás. Além de ser rico, ele era uma pessoa extremamente religiosa. A gente vê isso quando ele se encontra com Jesus e ao ser arguido por Jesus, ele responde que desde muito novo ele obedecia aos mandamentos. Ele conhecia, ele tinha conhecimento. E é interessante, quando você olha esse texto, uma coisa interessante é você notar que Jesus cita 6 mandamentos que tratam da relação
dele com os homens, né? Com a sociedade e com outras pessoas. Então, quando Jesus fala com ele fala em não assassinar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. Você sabe por que Jesus não citou os mandamentos que dizem respeito da relação dele com Deus? Porque o mestre já sabia que isso não estava no coração dele. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste. E prova disso é que quando o jovem é desafiado a se desfazer dos seus deuses, e os seus deuses ali, obviamente, eram os seus bens, a fim de amar e seguir e servir a Jesus, o nosso mancebo de qualidade, o nosso jovem rico, ele abaixa a cabeça com tristeza e se retira, porque ele tinha que abrir mão de muita coisa para servir a Deus. O que adiantou todo o conhecimento daquele cara, Narã? O que adiantou ele ter desde novinho? Eu nasci na igreja, pastor. Eu cresci na igreja. Tá bom, mas você está disposto a abrir mão de você mesmo para poder viver o Evangelho de Cristo? Porque é isso que Deus requer de nós. Ele amava mais as riquezas do que Deus, e como diz o próprio Jesus em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, é impossível isso, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí então Jesus fala lá em 6,24, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é nem indireta, essa é uma direta mesmo, é como a Rai diz, é um soco no queixo. De cheio. Ele desprezou a Cristo, preferiu seguir o seu próprio caminho, cheio de religiosidade, mas vazio de espiritualidade. Mais um exemplo de um bom religioso que não era espiritual. De um bom religioso que não era espiritual. Que não amava a Deus de verdade, de todo o coração. E você, irmãos? Diante desses exemplos, diante dessa premissa, diante dessa nossa fala, a quem você adora? A quem você despreza? O dinheiro aqui é somente um exemplo dos muitos deuses pelos quais podemos desprezar o verdadeiro Deus. Existem muitos deuses que nos fazem desprezar o verdadeiro Deus. Infelizmente, em nossos dias, ainda existem pessoas como Caim, ainda existem pessoas como Amazias, ainda existem pessoas como o jovem rico, ainda existem grupos como os fariseus, ainda existem grupos como os judeus. Infelizmente, nos nossos dias, ainda existem pessoas que cresceram na igreja, que foram criadas na igreja, que até tomaram uma decisão um dia, alguns até foram batizados, mas ainda não colocaram o seu coração 100% à disposição de Deus. Nós fomos criados, queridos, por Deus e para Deus. Nós fomos moldados por Deus para nos relacionarmos com Ele, conhecendo-o e amando-o de todo o coração. O nome disso é espiritualidade. Foi isso que Deus criou. A religiosidade é a criação humana. Deus criou a espiritualidade. A religião foi uma ferramenta criada pelo homem.
E a caminhada cristã verdadeira é uma vida devocional contínua. E aí então eu quero te dar algumas sugestões. Relacione-se com Deus de modo a estar cada dia mais íntimo com Ele. Todos os dias. Busque cada dia mais intimidade com Deus. Cultive uma vida devocional, queridos. Não fique satisfeito apenas de vir à igreja no domingo, na quinta e na terça. Tenha uma vida devocional diária. Ouça Deus através das Escrituras. Leia a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você falar com Deus, mais você vai amá-lo, mais você vai espiritualizar a sua vida. Nós precisamos entender o plano amoroso e gracioso de Deus para a nossa vida. Ao compreendermos e aceitarmos que Deus nos ama e nos quer, e que fez o grande sacrifício de Jesus para nos alcançar, nós vamos aprender a amá-lo de verdade. Procure tornar-se cada vez mais parecido com Deus, mais parecido com Cristo. Caminhar na vida cristã. Não se preocupe com rituais, não. Não se preocupe com tradições, com dogmas, com costumes. Isso faz parte. Nós falamos isso de manhã na classe de Novos Crentes, né? Isso faz parte. Mas a nossa maior preocupação precisa ser a nossa relação verdadeira com Deus. Porque eu quero dizer para você, religiosidade vazia não leva ninguém para o céu, irmãos. Ninguém vai para o céu por ser religioso. E quero dizer uma coisa para você que talvez você fique assustado agora, mas é a mais pura verdade. O inferno está cheio de religiosos. O inferno está cheio de religiosos. E aí eu quero fechar, e eu procurei uma ilustração para poder fechar essa mensagem de hoje, e não encontrei melhor ilustração senão um texto que eu já até citei hoje, de Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume deve ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu se entrega em amor, todo o tesouro seu, para adorar a Deus. Glória a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para
sangue derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Feche os seus olhos agora. Olha para dentro de si. Você que está em casa também, olha para dentro de si. Que tipo de relação é a sua relação com Deus? Você é religioso, mas e a sua espiritualidade, como está? Seu coração está onde? Quem são seus deuses? Que tipo de adoração você presta a Deus? Eu quero desafiar você nessa noite. Quero fazer um desafio para você. Sabe por que você está me ouvindo? Porque Deus permitiu que você me ouvisse, para que todos nós, eu e você, possamos entender os propósitos de Deus e ajustar a cada dia a nossa vida. Tem muito crente bom, muito crente que é bom, mas que ainda não percebeu essa diferença da religiosidade com a espiritualidade. Nós precisamos ajustar a nossa vida. E se você precisa ajustar a sua vida no nome de Jesus, eu quero desafiá-lo a fazer isso hoje. Você pode fazer isso falando com Deus aí no seu lugar. Você pode fazer isso falando com Deus aí no seu lugar. O seu culto é um culto de aparência ou do coração? Você é apenas uma pessoa de boa reputação ou você tem caráter cristão? A nossa assembleia é uma assembleia espiritual ou meramente religiosa? E quais são os deuses que nós temos que anular na nossa vida, a fim de que estejamos 100% dedicados ao Senhor? Tem alguma coisa para resolver nessas áreas? Fale com Deus aí onde você está. Não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui à frente. Fale com Deus. Tem alguma coisa para pedir perdão a Deus? Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Porque quando eu ouvi aquele trecho da mensagem de hoje, eu percebi que talvez eu esteja indo por esse caminho, e eu não quero isso para mim. Eu quero muito mais do que religioso ser um homem espiritual. Um homem voltado para as coisas do Senhor. Um homem que vive para a glória do Senhor. Uma mulher focada nas coisas de Deus. Fala com Deus aí. Você que está em casa também pode fazer a mesma coisa. Fala com Deus. Peça perdão. Ajusta a sua vida. E vá. E não peques mais. Ó Deus, agradecemos porque num tempo tão maravilhoso como este de domingo, o Senhor nos permite refletir sobre estas questões, entender essas questões, e nos leva a uma reflexão profunda sobre nós mesmos, as coisas que precisamos ajustar, as coisas que precisamos rever. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos somente pessoas focadas no Senhor, que a religiosidade não seja o principal na nossa vida, mas que a nossa espiritualidade possa se manifestar através de um coração reto, de um coração puro e verdadeiro diante de Ti. Apesar dos nossos pecados, sabendo que o Senhor nos perdoa todos os dias, sabendo que a Tua misericórdia se renova na nossa vida todas as manhãs. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos, no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós
e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém.